Fala pessoal, esse é o terceiro vídeo onde nós estamos falando sobre como será a adoração no período milenial, né? E nós estamos falando sobre o templo, falamos o propósito da restauração do templo no período do milênio, falamos de toda a questão sacrificial, a restauração de toda a parte ritualística que haverá no milênio, e nós terminamos falando sobre os sacrifícios que ali existirão no período milenial. Só lembrando aqui rapidamente, esses sacrifícios que haverão na era milenar não estarão relacionados com a questão da expiação. Eles não serão expiatórios, pois em nenhum lugar se declara que serão oferecidos visando a salvação dos pecados. O segundo destaque que nós trazemos para vocês é que esses sacrifícios serão apenas memoriais quanto ao caráter, ou seja, existe um consenso geral entre os pré-milenaristas quanto ao propósito desse sistema sacrificial restaurado, inaugurado na era milenar, diferente da época arônica, como nós já falamos, que, à luz do Novo Testamento e com esses ensinamentos, eles devem ser apenas rituais memoriais da morte de Cristo, da morte de Jesus, como expiação pelos nossos pecados. É o que fala Grant. Grant diz que esse é um memorial permanente do sacrifício, mantido na presença da glória revelada. Não é um sacrifício oferecido com o intuito de obter salvação para os homens, até porque ali já estão salvos, mas tendo em vista uma salvação já conquistada mediante a fé. Gablin também tem a mesma opinião sobre esse caráter memorial dos sacrifícios na era milenar. Ele diz assim: embora os sacrifícios que Israel faziam tivessem significado em perspectiva, em retrospectiva, quando atualmente o povo de Deus adora de maneira indicada a sua mesa com pão e vinho como lembrança do seu amor, há também uma retrospectiva daquilo que Jesus fez lá atrás. Olhamos para o passado, na direção da cruz, mostramos a sua morte, até que ele venha, como diz a palavra. Quando a volta acontecer, essa festa memorial terminará para sempre. Nunca mais a ceia do Senhor será celebrada depois que os santos de Deus deixarem a terra com o Senhor na sua glória. Os sacrifícios reiniciados serão memorial da cruz e de toda a maravilhosa história da redenção de Israel e das nações da terra durante o reinado milenial de Cristo. E que memorial há de ser? Quão significativos serão esses sacrifícios? Eles trarão uma lembrança vívida de tudo que aconteceu no passado. Desculpa. A retrospectiva produzirá um grande cenário, então, de adoração, de louvor, de reverência a Deus, como essa terra jamais viu. Tudo que a cruz significou e realizou será lembrado, e um grande hino de aleluia encherá a terra e o céu. Os sacrifícios lembrarão constantemente ao povo aquele que morreu por Israel, pelos gentios também salvos, pagou o preço da redenção por toda a criação, cuja glória agora cobre toda a terra como as águas cobrem o mar, conforme diz as palavras proféticas. Adolf Saphir, um outro teólogo, nos deu uma palavra a respeito desse paralelo existente entre a ceia do Senhor e sua relação com a morte de Cristo e os sacrifícios memoriais que vai haver em relação a essa morte no milênio. Ele diz o seguinte, Adolf Saphir, na sua obra Christ and Israel, ou Cristo e Israel. Ele diz: não poderíamos supor que o que era típico antes da primeira vinda de Cristo, apontando para a grande salvação que estava por vir, possa, durante o reino, comemorar a redenção já realizada? É a pergunta. E a resposta é que na ceia do Senhor comemoramos a morte de Cristo. Repudiamos totalmente a doutrina papal da repetição da oferta de Cristo. Não acreditamos em tal renovação do sacrifício, mas obedecemos, agradecidos, ao mandamento que Cristo nos deu de celebrar a sua morte de tal maneira que um memorial externo seja apresentado ao mundo e um sinal e um selo aparentes e visíveis sejam dados aos participantes que nele creem. Não poderá também semelhante plano suceder à ceia do Senhor, que sabemos então terminará com o seu retorno? É a pergunta que fica. E a resposta é que também é possível que tanto os santos glorificados no céu,
quantas nações na terra contemplarão durante o milênio a harmonia completa entre o tipo e a realidade, entre Cristo e a realidade messiânica milenial. Mesmo a igreja tem apenas o conhecimento hoje superficial dos tesouros da sabedoria nas instituições levíticas e em seus símbolos. É o que fala Adolf Zafir na sua obra, como eu já falei, Christ and Israel. Weil, um outro teólogo, também declara a seguinte proposição: o pão e o vinho da ceia do Senhor são para o crente símbolos e memoriais físicos e materiais da redenção já adquirida lá atrás. E esse será o caso também com os sacrifícios restituídos em Jerusalém no milênio. Eles serão comemorativos, como os sacrifícios antigos que se davam em perspectiva. E por que não? Porque existia alguma virtude nos sacrifícios legais que prenunciavam o sacrifício de Cristo? Nenhuma sequer. Seu único valor e significado deriva do fato de que eles apontam para Cristo, e tal será o valor e significado dos futuros sacrifícios que, conforme Deus declarou, serão oferecidos no futuro templo de Ezequiel, que ainda nunca existiu, mas existirá no milênio. Qualquer que seja a dificuldade imaginada quanto à maneira como essa previsão será realizada, é suficiente para nós que Deus assim o disse na sua palavra. Burlington B. Whaley, né, diz na sua obra The Closing Days of Christendom, ou os dias fechados aqui do cristianismo. Conclui-se então, baseados em tudo isso que esses teólogos falaram, o que nós lemos em Ezequiel, conclui-se que esses sacrifícios que serão realizados, essa adoração e ritualística que haverá no milênio, não são expiatórios, presta atenção, pois nenhum sacrifício jamais executou a completa eliminação dos pecados. Mas eles serão memoriais, que relembrarão o perfeito sacrifício daquele que todos os sacrifícios simbolizavam, ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré. E para concluir tudo aquilo que nós falamos, né? Só para lembrar aqui, essa visão, então, o Novo Testamento esclarece que a nova aliança se baseia no sangue do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Hebreus 8:6, Hebreus 10:12-18 e Mateus 26:28. Logo, podemos afirmar que a salvação no milênio estará baseada no valor da morte de Cristo e será apropriada pela fé, conforme Hebreus 11:6. Assim como Abraão, pela fé, se apropriou da promessa de Deus e foi justificado, conforme Paulo relata em Romanos 4:3, a expressão da fé salvadora se diferenciará das expressões exigidas no presente, mas os sacrifícios devem ser vistos como meras expressões de fé e não como meios de salvação nesse período milenial. A visão gloriosa de Ezequiel, presta atenção, revela que é impossível localizar seu cumprimento em qualquer templo ou sistema que Israel tenha conhecido no passado. Mas sim, essa visão de Ezequiel espera cumprimento futuro após a segunda vinda de Cristo, quando for instituído o reino milenial, ou o que a gente chama de milênio. O sistema sacrificial não é um judaísmo restituído, presta atenção, mas sim o estabelecimento de uma nova ordem que tem como propósito a lembrança da obra de Cristo na cruz, sobre a qual repousa toda a salvação da humanidade. O cumprimento literal da profecia de Ezequiel será o meio da glorificação de Deus e a bênção aos homens que estarão presentes no milênio, na adoração milenial. Amém? Esperamos de alguma maneira trazer luz para você de tudo aquilo que ocorrerá em termos de adoração no período milenial. Nós falamos sobre o templo, as suas dimensões, as suas características, falamos do propósito do templo, falamos também da restauração, desses sacrifícios, dessas ritualísticas que haverão, não de forma como meios de salvação ou para expiação, mas sim como memoriais da obra de Cristo lá na cruz e a revelação da importância do sacrifício de Jesus para aqueles que foram salvos e desfrutam da bênção
milenial. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Não esqueça de clicar aqui no nosso link, seguir-nos nas redes sociais, faça seus comentários no nosso aqui abaixo, solte as suas perguntas que você quiser falar aí para nós, se a gente souber nós vamos respondê-los da palavra, mas também compartilhe com outras pessoas esse vídeo, você que gosta da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, do tema escatológico e daquilo que nos aguarda no porvir. Lembre-se, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando, põe em ordem a tua casa, te santifica, te consagre. Jesus está voltando para buscar uma noiva sem mácula, nem mancha, nem ruga, um povo de propriedade exclusiva, a herança do Senhor, um povo fiel, um povo perseverante, um povo que obedece à palavra de Deus, um povo quebrantado, humilde, que realmente se arrepende dos seus pecados e vive uma vida séria, correta, no temor do Senhor e em submissão e obediência ao Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Um grande abraço em nome de Jesus. Vamos adorar ao Rei aqui agora e trazer, como diz Jesus, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Podemos experimentar um vislumbre, né? Um pedacinho do céu na terra, quando estamos adorando a Deus, quando estamos louvando a esse Cristo maravilhoso, que por nós morreu na cruz, por causa dos nossos pecados, ele foi o nosso Senhor, e é hoje o nosso e sempre será o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.